Vamos estudar então agora o tratamento farmacológico da doença de Parkinson e também um pouco da neurobiologia desse transtorno. A doença de Parkinson, ou o mal de Parkinson, a síndrome de Parkinson, o parkinsonismo, ele faz parte também das doenças degenerativas do sistema nervoso central. Então, Parkinson, Alzheimer, coreia de Huntington, demência com corpos de Lewy, a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é a doença da vaca louca, a doença do prion, a psicose de Korsakoff. Então, são todas elas doenças que têm como base a degeneração neuronal. Tá? Então, a atrofia e depois a perda de neurônios. Todas essas doenças que têm como base a degeneração dos neurônios se apoiam em mecanismos básicos de degeneração neuronal. O misfolding, a excitotoxicidade, o estresse oxidativo e, finalmente, a apoptose. Misfolding, o que é misfolding? É quando uma proteína ela modifica a sua conformação. Tá? Misfolding, ó, tradução ao pé da letra, é a dobradura errada. Então, assim, a proteína é a proteína, os aminoácidos estão certos, ela é realmente a proteína. Só que no espaço ela se dobra de um jeito diferente e ela perde a função fisiológica. Porque a proteína, para ter o seu funcionamento, para ter a função fisiológica homeostásica, ela precisa ter também a conformação correta. Ela tem que se dobrar do jeito certo. Se ela dobra de um outro jeito, ela não só perde a função fisiológica, como também ela tende a formar aglomerados, ou enovelados, ou placas, tá? E essas placas se depositam na membrana dos neurônios, impedindo a transmissão do impulso. E se são aglomerados, esses aglomerados ficam dentro do neurônio, alterando também o funcionamento normal dele. Tá? Então, isso é misfolding. Excitotoxicidade é quando você tem o aumento da transmissão excitatória, principalmente a transmissão do glutamato, que é um aminoácido excitatório. Então, esse glutamato vai nos receptores dele, principalmente um receptor chamado NMDA, tá? Que é N-metildeaspartato, tá? Que é um tipo de receptor de glutamato, e ele transmite em excesso. Isso aumenta o cálcio livre dentro do neurônio, e se vocês se lembram, cálcio livre dentro da célula é um sinal de sofrimento celular. Isso vai acabar deflagrando, iniciando um processo de apoptose. E o que é apoptose? A apoptose é como se fosse um suicídio celular. É uma morte programada das células, no caso aqui nosso dos neurônios. E estresse oxidativo. Estresse oxidativo é quando você forma radicais livres, sobretudo decorrentes da formação de espécies reativas do oxigênio. Então é o oxigênio, só que é um oxigênio reativo, ele ataca componentes da célula. Então, ele funciona como um radical livre. E ele também forma radicais livres. Isso acaba levando ao misfolding, que leva à degeneração do neurônio. Então, todas as doenças degenerativas, elas têm como base esses processos. Daí para frente, dependendo da proteína que é alterada e o local do cérebro onde isso acontece, você vai ter uma ou outra doença degenerativa neuronal.
E isso que eu acabei de falar está resumido nessa figura. Os aminoácidos excitatórios, principalmente o glutamato, podem causar a morte neuronal, sobretudo pela ativação dos receptores NMDA, que são os receptores de glutamato mais associados com a excitotoxicidade. Aí você tem um aumento do cálcio livre dentro da célula e você acaba tendo aí o sofrimento e a apoptose. Aqui um esquema mostrando a excitotoxicidade. Então a gente tem essas bolinhas vermelhas que são o glutamato, tá? É o neurotransmissor em excesso. Os verdinhos, os receptor NMDA. Aqui dentro, olha, o aumento do influxo do cálcio, tá? Que vai levar à perda do neurônio. Então, você acaba tendo, olha, um dano principalmente no DNA, que leva a uma síntese proteica alterada e te leva, no final disso tudo, à morte neuronal. De forma resumida, o que a gente tem é isto aqui. Então, condições ambientais desfavoráveis, envelhecimento e o metabolismo alterado do neurônio. Isso vai levar à formação de radicais livres, que vai te levar ao estresse oxidativo e vai também levar à excitotoxicidade. Isso leva à vulnerabilidade seletiva de populações neuronais. Então, dependendo de onde isso está acontecendo, você vai ter uma ou outra alteração, tá? Isso vai te levar ao dano no DNA, a peroxidação lipídica, que é uma alteração da permeabilidade da membrana, e dano proteico. E esses componentes todos juntos vão te levar à morte celular. Agora, condições ambientais. Como assim condições ambientais? É um sofrimento baseado na exposição aos fatores ambientais. Tá? Então, dependendo da doença, o que você pode ter: radiação ultravioleta, excesso de algumas vitaminas, falta de outras, alimentação com muito ultraprocessado, excesso do glutamato na alimentação, porque o glutamato leva a excitotoxicidade. Então, a própria vida do ser humano leva a isso. Não só do ser humano, de qualquer animal superior, vai levar esse tipo de processo. Só que existem pessoas com uma suscetibilidade maior. Então, pacientes que já têm uma suscetibilidade maior por determinação genética. Aí você não tem só os problemas naturais do envelhecimento. Você tem isso aumentado em termos de patologia, tá? Por exemplo, as demências, tipo Alzheimer. O que você tem? Você tem o envelhecimento normal do ser humano, que leva a uma certa demência. Então, você tem uma perda de memória, uma perda de cognição relacionadas à idade. Isso é natural, todo mundo tem. Não só o ser humano, como os animais superiores, os vertebrados, todos têm isso. Só que se esse animal ou esse ser humano tem uma predisposição genética a uma doença demencial, ele vai ter isso muito exacerbado. Aí você tem uma perda maior da cognição, uma perda maior da memória, e isso acaba formando um processo patológico, por exemplo, a doença de Alzheimer. Tá? Então, são processos, a excitotoxicidade, o estresse oxidativo, o misfolding, eles são naturais do envelhecimento e da exposição ao ambiente.
Só que algumas pessoas e alguns animais são mais suscetíveis do que outros. E aí a gente tem a determinação genética, tá? A vulnerabilidade genética. Bom, a doença de Parkinson, ou mal de Parkinson, a síndrome de Parkinson, enfim, é uma doença de alteração do movimento. Ela altera o controle motor no encéfalo, no sistema nervoso central, tá no encéfalo, na parte encefálica, não na medula. Onde no encéfalo? Numa via dopaminérgica, então é uma doença que compromete os neurônios dopaminérgicos. Nos gânglios da base ou núcleos da base, mesma coisa, tá numa via dopaminérgica chamada nigroestriatal. É uma via que liga a substância negra, principalmente uma parte da substância negra, chamada parte compacta, ou pars compacta. Então, a via que liga a substância negra ao estriado. Tá? Então, uma via chamada nigroestriatal, que é uma via que controla os movimentos, e a gente tem uma perda dopaminérgica nessa via, que vai levar a quais sintomas? Tremores, principalmente. Então, existem formas do Parkinson caracterizadas por muito tremor, e outras por menos tremor, mas o tremor acaba sempre existindo. Ele pode ser predominante ou não, mas ele existe. Tá? Um sinal muito característico é um movimento das mãos, que é chamado o movimento do contador de moedas. O paciente fica mexendo a mão como se ele estivesse contando dinheiro. Além disso, a gente tem uma característica física do corpo, é como se ele andasse sempre inclinado para frente. O paciente anda curvado para frente. Além disso, a gente tem o que se chama de bradicinesia. O que é bradicinesia? É uma lentificação do movimento. O movimento fica mais lento, a marcha fica mais lenta, ele anda mais devagar. E a marcha também fica rígida. O paciente, ele anda contraído, o corpo dele fica duro. E na cabeça também, ele tem o tremor na cabeça, e a cabeça ela se movimenta de forma rígida. E mais uma característica que você enxerga claramente do paciente de Parkinson, ele não mexe os braços na hora que ele está andando. Os braços ficam rígidos e ficam tremendo. Tá? Então, basicamente isso. Então, tremor, bradicinesia, então uma lentificação da marcha, rigidez, isso do corpo todo, e você enxerga bastante na cabeça e nas pernas. Na hora que o paciente está andando, está se mexendo, você vê que ele está tremendo de forma rígida, está contraído. E essa inclinação para frente, então é bem típico do movimento do Parkinson. Isso, com o tempo, vai degradando cada vez mais, até que se chega a uma situação, depois a gente vai ver melhor, na qual o paciente não consegue falar, o paciente não consegue engolir, o paciente não consegue mexer a mandíbula, tá? Ele fica tremendo o tempo todo. Mais para frente ainda, numa fase terminal, o paciente não consegue ficar nem sentado, nem deitado, ele fica como se estivesse pulando. Se você olha para esse paciente, você pode até pensar que ele está tendo uma convulsão, de tanto que ele treme. Aí você tem algumas opções, e uma delas é a cirurgia. Você desliga do cérebro alguns centros colinérgicos. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Quando a dopamina está reduzida no movimento, a acetilcolina predomina. E é ela que dá esses movimentos. Tá? Os tremores, a rigidez. Isso vem tudo da acetilcolina. É um excesso colinérgico.
Nós vamos ver isso mais para frente. Vejam, no movimento, a gente tem que ter um equilíbrio entre dopamina e acetilcolina. Então, a dopamina, quando aumenta, ela reduz o funcionamento da acetilcolina. A acetilcolina, quando aumenta, reduz o efeito da dopamina. Elas ficam se equilibrando. Se vocês se lembram de uma aula anterior, isso se chama regulação heteróloga. Um neurotransmissor regulando o funcionamento de outro, tá? A liberação de outro. Então, o que a gente tem? No movimento fisiológico, é um equilíbrio entre dopamina e acetilcolina. No Parkinson, você tem uma redução do funcionamento da dopamina, porque você perde neurônios dopaminérgicos. Já vamos ver por quê. Tá? Isso naquela via chamada via nigroestriatal, que liga a substância negra, principalmente ou apenas a parte compacta dela, a substância negra, a parte compacta, ao estriado. Então, 2 centros do cérebro que regulam o movimento, e neles você tem que ter um equilíbrio entre dopamina e acetilcolina. No Parkinson, você tem uma perda da atividade da dopamina. Então, a acetilcolina predomina. E é essa predominância que dá os tremores, a bradicinesia, a marcha alterada, a rigidez. Nesse esquema, a gente vê as vias dopaminérgicas dentro do encéfalo. A nigroestriatal é a mais importante em termos de quantidade de dopamina presente na via. Então, aqui você vê, olha, a via nigroestriatal. Então, você tem o estriado, que é STR, aqui, esse marronzinho, e a substância negra, tá? A substância negra, que está aqui representado por SN, principalmente a parte compacta, tá? A gente tem 2 partes da substância negra, que é a parte compacta e a parte reticulada. A perda no Parkinson é na parte compacta, ou pars compacta em latim. Então, SN, olha, ligado ao STR, estriado, a substância negra. Essa é a via do movimento. Temos 2 outras vias, a via mesolímbica e a via mesocortical, que, obviamente, a mesolímbica é no sistema límbico e a mesocortical na córtex. Essas 2 vias, quando elas estão alteradas, elas levam às psicoses. Por exemplo, a esquizofrenia. Então, a gente tem na esquizofrenia e nas psicoses outras do mesmo tipo, um excesso de dopamina no sistema límbico e uma falta de dopamina na córtex. O excesso de dopamina no límbico leva aos sintomas excitatórios ou positivos. Então, alucinação, delírio, agressividade, excesso de agitação. E na córtex você tem o contrário, uma falta de dopamina, que leva aos sintomas negativos, que são os sintomas depressivos da psicose. Então, a via mesolímbica, a via mesocortical, tem a ver com comportamento. E, finalmente, a via túbero-infundibular, que é uma via endócrina. Então, a dopamina regula a liberação da prolactina. Prolactina é o hormônio que a gente produz para produzir o leite nas mamas. Então, isso é controlado por dopamina também. Mas a via que tem a maior quantidade de neurônios dopaminérgicos é a via do movimento, a nigroestriatal. E é ela que está alterada no Parkinson. Como nós vamos precisar ver depois os medicamentos usados no Parkinson, é importante que a gente veja um pouco de como a dopamina é sintetizada dentro do neurônio
e como ela é degradada dentro do neurônio. Por que que isso é importante? Porque a gente tem drogas que atuam nesses pontos de ação. Então, como que a dopamina é sintetizada dentro dos neurônios? Isso em todos os neurônios, tá? Tanto centrais quanto periféricos. A dopamina, ela tem também efeitos fora do cérebro, principalmente cardiovasculares, tá? Então, como que ela é sintetizada? A dopamina no nosso corpo, nos nossos neurônios, ela é um precursor da noradrenalina e da adrenalina. Então, para você sintetizar noradrenalina, você tem que ter dopamina, tá? A dopamina é um ingrediente na produção da noradrenalina, tá? E da adrenalina, que é um hormônio da medula da suprarrenal. A adrenalina é um hormônio, noradrenalina é um neurotransmissor. Para você formá-los, você tem que ter dopamina. Para você formar a dopamina, você precisa de um precursor chamado DOPA, tá? Ou L-DOPA, levodopa. Então, a DOPA é um precursor da dopamina. Então, você submete essa DOPA a uma enzima chamada DOPA descarboxilase, e ela vai formar dopamina. E o que é essa DOPA? A DOPA, ela vem de um aminoácido chamado tirosina. Então, a tirosina é captada pelo neurônio, ela sofre uma transformação enzimática pela tirosina hidroxilase e forma a DOPA. Isso já dentro do neurônio. A DOPA sofre a ação da DOPA descarboxilase e forma dopamina, tá? E aí a dopamina forma noradrenalina e adrenalina. Mas o que é importante que a gente se lembre é que para você fazer dopamina, você tem que ter DOPA. DOPA é o precursor, tá? Isso é muito importante. Então, a DOPA dentro do neurônio sofre a ação da DOPA descarboxilase, que é uma enzima, e forma a dopamina. Em termos da degradação, nós temos duas enzimas que degradam a dopamina, tanto dentro do vaso sanguíneo quanto dentro do neurônio. A gente tem a MAO, que é a monoamino-oxidase, e a MAO que interessa para a gente é a MAO do tipo B, MAO-B. Por que a MAO-B é importante para a gente? Porque a MAO-B é a MAO que fica dentro do neurônio. E é nela que algumas drogas que a gente usa no Parkinson vão atuar. Então, a MAO do tipo B degrada a dopamina dentro do neurônio. Além dela, a gente tem a CONT, catecol, oxigênio, metiltransferase. É uma outra enzima que também degrada a dopamina. Então, o que é importante vocês lembrarem? Que nós temos duas enzimas principais que degradam dopamina. A MAO e a CONT. Das MAOs, a que interessa para nós é a MAO do tipo B, porque é a MAO que vive dentro do neurônio, que degrada a dopamina dentro do neurônio. A CONT não, a CONT você tem ela indiscriminadamente, tá? A mesma CONT, tanto dentro do neurônio quanto fora. Então, as duas enzimas que são importantes para a gente. Por que são importantes? Porque a gente tem drogas que agem nessas enzimas, a MAO e a CONT, tá? Não importa agora para nós qual é o produto dessas enzimas, tá? É o ácido homovanílico, mas não importa. Por que é importante, de alguma maneira, saber que o produto da dopamina, tá? Da degradação dela é o ácido homovanílico? Porque se você pesquisar esse ácido no sangue e na urina, quando ele está aumentado, você pode ter uma pista de que esse paciente está perdendo o neurônio dopaminérgico, tá? Seria um marcador, tá? Se usa isso experimentalmente, sim, tá? Na clínica já nem tanto. Bom,
Mas o que é importante é lembrar das enzimas, porque a gente tem drogas que agem nelas. Aqui um resumo mostrando uma sinapse dopaminérgica. Então aqui, olha, da fibra pré, que é essa aqui de cima, a tirosina formando levodopa ou L-dopa, formando dopamina. A dopamina sendo metabolizada aqui pela MAL, olha, a MAL-B, tá aqui dentro do neurônio. Aqui não tá mostrada a CONT, mas a CONT também metaboliza a dopamina. Tá? A dopamina sai do neurônio, atua nos receptores dela e causa os efeitos. Bom, a doença de Parkinson, como qualquer doença degenerativa, ela é crônica. Então, ela tem uma fase pré-clínica, onde normalmente não se faz o diagnóstico. Então, é muito complicado fazer o diagnóstico nessa fase pré-clínica, que é uma fase antes do comprometimento motor. O paciente não tem nem tremor, nem rigidez, nem bradicinesia, nem nada. O que ele vai ter? Normalmente ele tem perda olfativa, ele tem comprometimento do sono REM, que é aquele sono onde o paciente sonha. Ele tem constipação intestinal, ansiedade, depressão e alteração da visão de cores. Muitas vezes o paciente percebe a depressão ou percebe a ansiedade, ele procura um psiquiatra, o psiquiatra trata ele como deprimido ou como ansioso. Não se costuma pensar que podem ser marcadores do Parkinson. E seria interessante que um neurologista fizesse uma pesquisa. Tá, mas é muito raro isso acontecer. Essa fase dura cerca de 10 anos. Quando o paciente começa a já ter o comprometimento motor, ele já teve 10 anos de perda neuronal. Tá? Então, o aperfeiçoamento do diagnóstico é super importante. E a conscientização do paciente e da família do paciente, dos médicos desse paciente, que esses sintomas pré-clínicos podem ser marcadores também do Parkinson. Aí você começaria a tratar numa etapa já mais anterior. Quando o paciente começa a ter o comprometimento motor, ele tem a síndrome de Parkinson chamada leve ou precoce. Então ele tem tremor, ele tem rigidez, ele tem bradicinesia, só que ele fica mais ou menos estabilizado. São sintomas leves. Tá? Algumas vezes nem tremor existe mais a bradicinesia. Aí acontece no paciente relativamente jovem. Isso dura cerca de 2 anos. Daí o paciente passa para a fase avançada da doença. Aí ele já tem as complicações motoras, ele já tem discinesias importantes. Tá? Como assim discinesias? As alterações de movimento, a rigidez maior, o tremor maior, a bradicinesia maior. Então o paciente já tem aí um comprometimento motor importante. Ele tem alteração da marcha, alteração do equilíbrio, alguns pacientes caem bastante. Eles têm deformidades axiais. O que é uma deformidade axial? É uma deformidade da extremidade do membro. Então as mãos principalmente as mãos ficam deformadas, tá? Os pés também, só que menos. E ele aí passa já a ter a disartria e a disfagia. Então ele tem dificuldades de mastigar e de engolir. Então a mandíbula dele passa também a ter comprometimento motor. Isso dura cerca de 10 anos. Tá? E daí para frente ele já passa a ter mais complicações também extramotoras, complicações fora do movimento. Então, declínio cognitivo, demência, depressão,
psicose, disfunção autonômica, porque a acetilcolina aumentada, ela também aumenta fora do cérebro, aumenta no sistema nervoso autônomo. Aí você tem diarreia, você tem cólicas, você tem excesso de secreção, que é o que a acetilcolina faz. E aí você tem também desregulação do sono e da vigília. Tá? E aí a gente chega naquela fase de comprometimento extremo, na qual o paciente realmente ele não consegue ficar mais nem deitado, ele fica o tempo todo tremendo, como se fosse uma convulsão, só que não é uma convulsão, são tremores. E aí realmente é necessário que se opte por cirurgia, tá? E nós vamos ver também que o comprometimento de comportamento, então depressão, demência, psicose, isso também vem pelas drogas. Então não só o Parkinson leva a sintomas de psicose, como algumas drogas usadas no Parkinson também podem aumentar os sintomas de demência e os sintomas de psicose. O paciente pode delirar, pode alucinar por causa de algumas drogas usadas no Parkinson. E se o paciente tem esquizofrenia e Parkinson, é complicadíssimo de tratar. Por quê? Porque eles são opostos. Os sintomas excitatórios da psicose, eles vêm por excesso de dopamina. E o Parkinson por falta. Quando você aumenta a dopamina para tentar tratar o Parkinson, você leva o paciente ao delírio, à alucinação. Você induz nele, em alguns desses pacientes, um surto psicótico. Então é complicado de achar um balanço entre as situações. E o paciente, quanto mais idoso fica, mais ele tem a demência natural da idade, a senilidade. Quando você usa drogas que reduzem a ação da acetilcolina, que é o que você vai precisar fazer no Parkinson, você aprofunda a demência. Porque se vocês se lembram lá do Alzheimer, o Alzheimer é um comprometimento colinérgico, é uma falta de transmissão da acetilcolina. E o Parkinson, ao contrário, é um excesso. Para tratar o Parkinson, se você reduz o funcionamento da acetilcolina, você está piorando uma demência ou até induzindo quando o paciente não tem. Então, são todos esses balanços que têm que ser feitos na hora de você tratar. Ó, aqui vocês veem uma ressonância magnética de próton mostrando a quantidade, a entrada da dopa no neurônio. Aqui na esquerda, um cérebro saudável. No meio, o início do Parkinson, muito Parkinson precoce inicial. E aqui à direita, o Parkinson avançado. Quanto mais forte a cor azul, menos dopa você tem, menos atividades de dopamina, tá? De liberação de dopamina você tem. Tá? Então você percebe, olha, que no Parkinson avançado, você tem muito mais verde do que azul. Ou seja, você está com muito menos liberação de dopamina quando você está numa fase avançada do Parkinson. Tá? E aqui no cérebro saudável, você tem muito mais a liberação de dopamina. Para você liberar dopamina, você tem que ter dopa dentro do neurônio, tá? E esse exame está medindo quanta dopa marcada, tá? Ele se marca a dopa e se procura ela dentro do neurônio, tá? Então, o cérebro saudável capta mais do que o cérebro já doente, tá? E muito mais do que o cérebro numa fase avançada. Agora, em termos moleculares, do que acontece? Por que se perdem neurônios dopaminérgicos? Porque uma proteína chamada alfa-1 sinucleína, ela se dobra do jeito errado. Então, vejam aqui no esquema, ó, aqui bem à esquerda, a proteína misfoldada, a proteína dobrada errada.
Qual proteína? A alfa-1-sinucleína. Ela vai se dobrar de um jeito errado e ela vai formar, olha, aglomerados. Esses aglomerados, tá? Isso tudo acontecendo dentro do neurônio, no corpo celular do neurônio, tá? Isso aqui à esquerda é uma ampliação do que acontece aqui dentro do neurônio, essa parte verde clara aqui do neurônio. Então, a proteína alfa-1-sinucleína se dobra de um jeito errado e forma fibrilas, forma enovelados, aglomerados dessa proteína mal dobrada. Esses aglomerados chamam-se corpos de Lewy. Os corpos de Lewy, eles são responsáveis pelo Parkinson e por uma outra doença chamada demência por corpos de Lewy, tá? Que também pode acontecer no paciente com Parkinson ou pode acontecer sem o Parkinson, tá? Então, a demência dos corpos de Lewy pode acompanhar o Parkinson ou não, bom? Que é uma demência, mas não causada como Alzheimer, pelas A-betas, pela proteína tal, causada pela alfa-sinucleína dobrada de um jeito anômalo, um jeito defeituoso, que vai formar essas fibrilas, esses aglomerados de proteína defeituosa, que são os corpos de Lewy. A presença desses corpos de Lewy reduz o funcionamento do neurônio, tá? Isso, numa fase posterior, vai te levar à perda neuronal, vai levar à apoptose do neurônio. Então, você, em vez de ter a proteína funcionando normalmente, a alfa-sinucleína funcionando de forma normal, você passa a tê-la, tá funcionando de um jeito errado. Em vez da função fisiológica, ela forma esses aglomerados, tá? Esses aglomerados não são mais metabolizados, então eles se acumulam dentro do neurônio e você acaba tendo a perda do neurônio. Resumindo isto, então a alfa-sinucleína alterada aqui em mutação ou superexpressão, tá? São todas essas alterações que levam ao misfolding. Aqui do lado direito da figura, a gente tem a proteína, olha, a mudança conformacional dela, ela alterada, tá? Formando os agregados, que são os corpos de Lewy. Esses agregados deixam de ser metabolizados, tá? Isso vai levar à formação dos radicais livres ROS, espécies reativas de oxigênio. Lembram? Estresse oxidativo. Então, a proteína que sofre misfolding, proteína mal dobrada, leva ao estresse oxidativo, ao acúmulo de radicais livres. E leva diretamente à apoptose, tá? Num momento posterior, o excesso disso acontecendo leva ao Parkinson. Porque isso acontece em todo mundo. Só que no Parkinson isso acontece num nível muito maior. Aqui voltando aos locais onde acontecem essas alterações que nós vimos. Então, ó, córtex motor, estriado, substância negra, tá? Substância negra. DP, doença de Parkinson, onde você perde os neurônios, então, entre o estriado e a substância negra. Onde? Na pars compacta, PC, pars compacta, a parte compacta da substância negra. Outra doença que também é motora, que é a coreia de Huntington, tem esse mesmo tipo de processo, só que aqui, olha, entre o estriado e o globo pálido, tá? Que leva ao núcleo do trato solitário, ao tálamo, e a pars reticulada da substância negra, tá? É uma outra doença motora, também dopaminérgica, só que comprometendo outras partes, tá? Do cérebro motor. Então, estriado ligado ao globo pálido,
ao núcleo do trato solitário e ao tálamo, tá? E aqui, olha, entre o núcleo do trato solitário e o estriado, você tem uma ligação na parte reticular da PR, tá? Que vai te levar à perda, que leva à coreia de Huntington. Bom, então esse verdinho aqui, olha, essa parte verde do desenho é a coreia de Huntington. Aqui a parte vermelha é o Parkinson. Tá? Duas doenças degenerativas motoras com base dopaminérgica, só que em lugares diferentes do estriado e da substância negra. Então, relembrando, no Parkinson você tem uma perda de atividade dopaminérgica e aumento de atividade da acetilcolina, colinérgica. Para você equilibrar isso, então, no tratamento, você tem que aumentar a dopamina, aumentar a atividade dela ou aumentar ela própria, ou você tem que reduzir o funcionamento colinérgico, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, as drogas que nós usamos buscam fazer uma dessas duas coisas, ou você associa drogas para fazerem as duas coisas ao mesmo tempo. Aumentar a dopamina, reduzir a acetilcolina. Como isso é feito? Primeiro grupo de drogas que a gente pode utilizar são drogas que aumentam a síntese de dopamina. Que drogas? A própria levodopa. Lembram que a levodopa é um precursor da dopamina? Você pode usar a própria levodopa. Você administra a levodopa no paciente como droga. Ela vai sofrer a ação da dopa descarboxilase, que é uma enzima, e vai virar dopamina. Só que você não pode usar a levodopa sozinha, tá isolada no paciente. Por que não? Porque você vai produzir dopamina no corpo todo, não é só no cérebro. E o paciente que tem a síndrome de Parkinson tem problema apenas dentro do cérebro. Na hora que você dá a levodopa para ele, ele vai aumentar a dopamina também no cardiovascular. Então ele vai ter hipertensão, ele vai ter sobrecarga do rim, ele vai ter taquicardia. Então, para evitar isso, você vai usar junto com a levodopa uma substância que inibe a dopa descarboxilase fora do cérebro. O que é dopa descarboxilase? É a enzima que vai agir na levodopa para formar dopamina. Você inibe essa enzima fora do cérebro. Ou seja, fora do cérebro, a levodopa que você administrou não vai virar dopamina, porque você inibiu a enzima. Ela só vai virar dopamina dentro do cérebro. E que substâncias são essas que inibem essa enzima? A gente tem duas principais, a carbidopa e a benzerazida. Então, na terapêutica, você já tem associação. Você tem levodopa mais carbidopa, ou você tem levodopa mais benzerazida. Então, a levodopa vai virar dopamina. E como ela está associada com carbidopa ou com benzerazida, essa dopamina só vai ser produzida dentro do cérebro, porque essas drogas inibem a enzima que vai transformar a levodopa em dopamina fora do cérebro, tá? Então, qual o papel da carbidopa e qual o papel da benzerazida no tratamento com levodopa? Inibir a enzima dopa descarboxilase fora do cérebro, para você não ter efeitos adversos no coração e na circulação. Você só tem o efeito da levodopa dentro do cérebro, tá? Perifericamente, não. Esse tratamento com levodopa, ele é chamado levoterapia. Então, é levodopa mais carbidopa
ou levodopa mais benzerazida. A carbidopa e a benzerazida inibem a dopa descarboxilase periférica, ou seja, fora do cérebro, impedindo que se forme a dopamina fora do cérebro, para você não ter os efeitos cardiovasculares da dopamina, tá? Que são efeitos adrenérgicos, ela aumenta a adrenalina, ela forma noradrenalina e adrenalina. Então é hipertensão, taquicardia, sobrecarga do rim, tá? Só que a levoterapia tem alguns problemas. 2 são os principais. A levodopa, ela vai competir com os aminoácidos da dieta para ser transportada para dentro do cérebro. Existe um mecanismo de transporte que eu mesma mostrei para vocês, que chama de fusão facilitada. Você vai ligar a substância num transportador e esse transportador vai carregar a substância. A levodopa, ela tem um transportador. Só que esse transportador é o mesmo transportador dos aminoácidos que a gente ingere na dieta. Se você tem uma alimentação muito rica em proteínas, você compete com essa levodopa e ela não vai para o cérebro. Então, quando o paciente está fazendo a levoterapia, ele está tomando levodopa, ele tem que fazer uma dieta ao mesmo tempo com baixa quantidade de proteínas. É preciso que um nutricionista acompanhe esse paciente, tá? Porque os aminoácidos ingeridos na dieta competem com a levodopa para serem transportados para dentro do neurônio. Aí a levodopa deixa de entrar no neurônio e você não vai formar mais dopamina no neurônio. Ou seja, você não tem efeito da levodopa. O outro problema é o que se chamam de flutuações motoras. A gente tem discinesias, que é como se fosse uma piora do Parkinson, tá? O paciente tem distúrbios motores, e a gente tem esses 2 outros efeitos, on-off e o wearing-off. Tá? O que é on-off? On é ligar, off é desligar. É como se a droga ligasse e desligasse o funcionamento. Então a droga funciona, para de funcionar. Funciona, para de funcionar. Quando ela está funcionando, o paciente reduz os tremores, a bradicinesia, então reduz os sintomas. Quando ele está no off, os sintomas aumentam de novo. Isso fica o tempo todo acontecendo. E o wearing off é a perda do efeito constante com o decorrer do uso. Você vai usando a levodopa, o paciente vai perdendo o efeito, tá? Isso tem a ver com o metabolismo, o próprio metabolismo do neurônio e com alterações em receptores, tá? Down regulation, up regulation. Então, não vou mostrar esses mecanismos agora, que eles são bem complexos. É importante apenas que vocês saibam que isso acontece. Isso predomina no paciente jovem. Ou seja, o paciente jovem não tem indicação precisa da levoterapia. A levoterapia é a primeira opção no idoso, acima de 65 anos. Abaixo disso, você só vai fazer a levoterapia quando as outras drogas não fizeram efeito. Aí você vai adicionar a levoterapia a outros tratamentos, tá? Quando a levoterapia causa on-off, causa wearing off, você pode adicionar outras drogas ao mesmo tempo, você pode associar outras drogas para reduzir isso, a gente já vai ver, tá? Mas, em princípio, você não utiliza no jovem como primeira escolha, porque no jovem esses efeitos são maiores, tá? Esses efeitos de flutuação motora. Outro grupo de drogas que pode ser usado são as drogas que são agonistas dos receptores de dopamina. Elas não vão aumentar a dopamina, elas vão agir nos receptores, tá? Na substância negra, como se fosse a dopamina. Aqui a gente tem a bromocriptina, o pramiprexol, o ropirinol, a pergolida, tá? São nomes que vocês não têm que saber de cabeça.
mas são drogas que existem. Elas são agonistas de receptores. Elas diferem entre si em relação a qual receptor de dopamina vai interagir mais com a droga. Então, a bromocriptina age mais no D2, a pergolida mais no D1 e no D2, o pramiprexol e o ropinirol agem mais no D3, tá? Então, assim, você tem umas alterações, mas, de forma geral, eles vão agir nos receptores de dopamina como se fosse a dopamina. Vantagens: não competem com os aminoácidos, tal coisa que a levoterapia vai fazer. Então, você não precisa de uma dieta com pouca proteína. Você não precisa inibir a dopa-descarboxilase na periferia, porque você não vai sintetizar a dopamina. Você vai agir como se fosse ela, tá? E são drogas interessantes numa fase já mais avançada da doença. Numa fase mais avançada, eles são bastante eficientes. No jovem, você utiliza essas drogas também como primeira escolha, porque no jovem a levoterapia causa aquelas flutuações motoras com mais intensidade. Então, você prefere usar o agonista de receptor de dopamina. Dá para associar com levoterapia? Dá. Quando eles estão perdendo o efeito, quando a levoterapia está perdendo o efeito, você pode associar os dois. Ou quando você tenta só uma das drogas, ou o agonista dopaminérgico ou a levoterapia, e você não conseguiu eliminar os sintomas de uma forma eficiente. Aí você associa. Aqui nós temos mais 2 grupos de drogas, tá, usadas no Parkinson, que são drogas que vão inibir a degradação da dopamina. Lembram que 2 enzimas degradam dopamina? A MAO, principalmente MAO-B dentro do cérebro, e a CONT. Então, a gente tem inibidores da MAO e a gente tem inibidores da CONT. Então, inibidores da MAO-B, a gente tem a selegilina e a gente tem a rasagilina. Essa rasagilina, ela tem um perfil melhor, tá? Um perfil de efeitos adversos melhor do que a selegilina, então ela é mais usada. E a gente tem o tolcapone, ou tolcapona, e a entacapona, ou entacapone. Então, entacapone e tolcapone, que são inibidores da CONT. Preciso saber esses nomes de cabeça? Não. Mas vocês têm que saber que vocês podem inibir a MAO, principalmente a MAO-B, que é aquela que predomina no cérebro, e inibir a CONT, que são 2 enzimas que degradam dopamina. Se você inibe essas enzimas, você inibe a degradação e você aumenta a dopamina. Inibidores da CONT, você utiliza em monoterapia, utiliza sozinhos, normalmente não tem bom efeito isolado. O efeito é melhor quando você associa na levoterapia. Inibidores da MAO, em algumas situações, o pessoal usa em monoterapia, mas também eles costumam ter um efeito melhor associados na levoterapia. Quando você está usando a levoterapia e você teve as alterações motoras, on-off, wearing-off, discinesias, é interessante utilizar ao mesmo tempo, você associar ou inibidor da MAO ou inibidor da CONT. Tá? Você pode ter algum efeito de reduzir as flutuações motoras. Outro grupo de drogas, e aqui é uma coisa um pouco controversa, porque alguns dizem que são drogas que aumentam liberação de dopamina. E outros dizem que são drogas que não são dopaminérgicas. De qualquer maneira, existe só uma droga, que é a amantadina.
A amantadina, ela é associada com a levodopa, com a levoterapia, quando você tem as discinesias, as flutuações motoras. Alguns autores dizem que ela aumenta a liberação de dopamina, ela é um liberador de dopamina, e outros autores dizem que não, que ela age no sistema do glutamato, ela bloqueia o receptor de glutamato do tipo NMDA. Então você bloqueia a excitotoxicidade, tá? Quando você vai usar a amantadina? Quando você tem a flutuação motora causada pela levoterapia. Então você usa em associação, tá? Efeitos adversos da amantadina. Você tem agressividade, ansiedade, agitação psicomotora, insônia, dificuldade de concentração. Em alguns pacientes você tem convulsões. Por quê? Porque você está alterando dentro do cérebro o funcionamento das vias do glutamato, tá? As vias excitatórias. Então você está bloqueando as vias excitatórias aqui no nígreo estriatal e você acaba aumentando o funcionamento do glutamato no resto do cérebro, te dando efeitos excitatórios. Mas associada com levoterapia, ela é bem eficiente para reduzir as flutuações motoras. E finalmente, aqui as drogas de escolha no paciente jovem, que são drogas anticolinérgicas. O que é um anticolinérgico? É um bloqueador de receptores da acetilcolina. Que receptores? Receptores do tipo muscarínicos centrais. Então aqui a gente tem o biperideno, que é uma droga muito usada, o triexilfenidil, a própria prometazina, que é o Fenergan, que é mais usado como antialérgico, tá? Isso não se usa em distúrbio do movimento, mas ele tem algum efeito ali também, tá? Então, drogas que bloqueiam receptores de acetilcolina, tá? No estriado. Então, aí você reduz o funcionamento colinérgico. Só que essas drogas, elas não são específicas para o sistema nervoso central. Elas agem também na periferia. Tem efeito também bloqueador de receptor de acetilcolina periféricos. Aí você tem os efeitos adversos. Então, boca seca, prisão de ventre, visão embaçada, retenção urinária, taquicardia, tá? Se você tem uma intoxicação, uma overdose, o paciente pode até alucinar. Se você utilizar um anticolinérgico no paciente idoso, ele corre muito risco de alucinar. Por quê? Porque dentro do cérebro, a redução da atividade colinérgica dá sintomas de demência. O Alzheimer é isso. O Alzheimer é uma redução da atividade colinérgica dentro do cérebro, tá? Se o teu paciente tem já um comprometimento de cognição da senilidade normal, tá? Da idade, então a senilidade, a demência senil normal da idade, ele vai piorar bastante se você usar nele um anticolinérgico central. Então, se ele tem Parkinson e já está tendo comprometimentos de memória, de cognição normais da idade, você não vai usar nele o anticolinérgico, tá? Se ele já tem o Alzheimer também, ou qualquer forma de demência patológica, obviamente você não vai usar anticolinérgico. Em princípio, qualquer substância que tenha efeito anticolinérgico no cérebro, inclusive alguns antidepressivos, que são os chamados TCAs ou tricíclicos, você não vai usar em idoso. Passou de 65 anos, você não vai usar anticolinérgico central no paciente. Ou seja, no Parkinson, você vai usar em primeira escolha o anticolinérgico no jovem.
A primeira escolha no idoso é a levoterapia. Porque a levoterapia no jovem causa mais flutuação motora, no idoso menos. Então, no idoso, você faz a levodopa, a levoterapia. No jovem, você faz o anticolinérgico. Isso como droga, como tratamento de primeira escolha. Que é o que nós temos nesse esquema. Isso daqui é a diretriz, tá? Isso aqui é o fluxograma utilizado no tratamento do Parkinson, tratamento medicamentoso. Então, se você tem a doença clinicamente estabelecida, então DP, doença de Parkinson, com o diagnóstico clínico, aí você vai usar o tratamento modificador do curso da doença. Então, drogas utilizadas em sintomas, porque você não tem ainda drogas que modificam a doença. Do mesmo jeito que o Alzheimer, do mesmo jeito que doenças psiquiátricas, você não vai usar nenhuma droga, não existe nenhuma droga que modifica a causa, que modifica a doença. Elas só modificam sintomas. O paciente tem sintomas importantes? Se ele não tem, você espera para começar o tratamento com drogas. Se ele tem, aí você vai ver a idade do paciente. Paciente jovem, menos de 50 anos, com tremor predominante, você vai usar anticolinérgico, aqui no caso o biperideno, está exemplificando. E você vai associar inibidor da MAO-B. Então você vai usar o anticolinérgico mais inibidor da MAO-D. Foi ineficaz, ainda tem sintomas, você associa um agonista dopaminérgico, tá? Agonista de receptor de dopamina, ou a levoterapia. A levoterapia, se nada mais funcionou. Por quê? Por causa das flutuações motoras que predominam no jovem. Pacientes de idade intermediária, mais de 50 anos, menos de 65. Primeira escolha, agonista dopaminérgico, porque aí o anticolinérgico já vai dar comprometimento na cognição. Comprometimentos de memória, comprometimento de aprendizado, tá? De cognição de forma geral. Então, você já não usa o anticolinérgico. Você usa o agonista de receptor da dopamina. Ou o inibidor da MAO do tipo B. Um ou outro. Tá? Monoterapia aqui. No paciente mais jovem, não. Você associa o inibidor da MAO-B ao anticolinérgico. Tá? Aqui, no caso da idade intermediária, você utilizou o agonista dopaminérgico ou o inibidor da MAO-B, ainda você tem sintomas, aí você administra associada à levoterapia. Passou de 70 anos, paciente idoso, primeira escolha, a levoterapia. Paciente fez flutuações motoras, on-off, wearing-off, no decorrer do tratamento, aí você associa agonista dopaminérgico, associa inibidor da CONT, associa inibidor da MAO-B ou associa todos juntos. Porque essas drogas aqui são utilizadas para reduzir a flutuação motora. Se você fez levoterapia no paciente da idade intermediária, maior de 50, menor de 65, e ele fez as flutuações motoras, aí você administra junto o inibidor da CONT. Se ele estava usando o inibidor da MAO-B, associa agonista dopaminérgico. Se ele estava usando agonista dopaminérgico, associa inibidor da MAO-B. Você vai testando, tá? Então, inibidor da MAO-B, agonista dopaminérgico, só é monoterapia aqui na idade intermediária. Se não for eficaz, associa isto à levoterapia, que é levodopa mais o inibidor da dopa descarboxilase. Bom, então basicamente é isso que se faz, tá? E é o que se consegue fazer do ponto de vista da droga, tá? Das drogas. Ao lado disso, o paciente tem que estar sendo acompanhado desde o início por fisioterapeuta para fortalecer as extremidades, para
otimizar o movimento, por terapeuta ocupacional, que vai otimizar as funções do dia a dia do paciente, tanto na casa dele, quanto no lazer, quanto no trabalho. E pelo nutricionista, principalmente no caso da levoterapia está sendo usada, que o paciente vai precisar de uma dieta hipoproteica. Só que se reduzir muito a proteína, o idoso pode entrar em caquexia, que é uma redução da musculatura. Aí ele vai ter dificuldade de movimento porque ele não tem músculo suficiente. Então ele precisa de um nutricionista para estar o tempo todo acompanhando ele. O exercício físico é fundamental, o fisioterapeuta vai ter que estar com ele o tempo inteiro. O psiquiatra vai ter que estar com ele o tempo inteiro, porque ele vai ter problemas de comportamento, depressão, ansiedade. Dependendo da droga, ele pode ter até sintomas de psicose. Então ele vai ter que estar usando também drogas tipo antidepressor, ansiolítico, antipsicótico. Então ele vai ter que ter sempre um acompanhamento multidisciplinar. Ele vai ter que ter um farmacêutico para colocar esses medicamentos juntos e verificar quais podem ser usados ao mesmo tempo que outros, quais não podem. Então modificar o tratamento com drogas que interagem de forma negativa entre si. Então vai ter que apresentar opções para o neurologista de drogas que esse paciente possa usar em conjunto. Porque principalmente um idoso, ele não vai ter só Parkinson. O idoso normalmente ele é multissintomático, ele tem outros transtornos que vão ter que ser tratados ao mesmo tempo. Tá? E uns não vão poder interferir em outros. Sempre o tratamento, tá? E não só Parkinson, não só degenerativas, mesmo as doenças de comportamento, doenças psiquiátricas, que são doenças de tratamento crônico, sempre um grupo multiprofissional precisa estar atuando. Não adianta o paciente só passar por um neurologista ou por um neurogeriatra, porque ele não vai conseguir tratar totalmente esse paciente.